Educare. O Salmo 90 da Bíblia Católica e 91 da Bíblia Protestante é semelhante ao Salmo 46. Então, esse Salmo 91 é parecido com a estrutura do 46. Quantos livros tem a Bíblia Católica e quantos livros tem a Bíblia Evangélica? Vai lá. Quem acertar ganha uma Bíblia. NVI. O Talmud ou Talmud babilônico refere-se a esse salmo como uma canção contra o mal. Mais tarde, de canção contra o mal, o Salmo 91 passou a ser, sabe o quê? Olha, pasmem. O salmo contra as pragas. Mais tarde passou a ser a oração, reza contra as pragas. Então toda vez que tivesse uma obra do mal, era só apontar o Salmo 90, 91. Aí no tempo da matança das bruxas, o que tinha de católico apontando o Salmo 90 para as bruxas, e hoje aqueles que chamam os umbandistas ou candomblessistas de macumbeiros, que não sabem que macumbeiro é o que toca o reco-reco, né? Aí com todo o ódio, toda a falta de entendimento, vai lá e aponta o Salmo 90, 91 em direção. Quem aí já teve o seu nome na boca do sapo? Quem aí já viu terra de cemitério sendo jogado para cima da sua casa? Quem aí já viu um bonequinho com a tua cara cheio de agulha do voodoo? Quem já viu uma galinha na esquina? E aí? É um salmo sem títulos, subtítulos, e não se conhece a sua autoria, ao contrário do que muitos afirmam ser de Davi. Tem gente que acha que o Salmo 91 é de Davi. Sabe quem é o autor do Salmo 91? Você sabe quem? É um salmo órfão, sem autor, daqueles 34 salmos órfãos. Portanto, iluminare. Junto com o 23 é o salmo mais privilegista usado até hoje. O mesmo que o diabo, a nossa sextra ego, usou para crivar Jesus, que é a destra encarnada, a mão direita de Deus, em Mateus 4, Lucas 4, vide box. O que é box? Bíblia Original Codex. Esta Bíblia aqui. Nesta Bíblia aqui, muito inspirada, que eu indico e recomendo. Perdão. Você vai abrir em Mateus 4, Lucas 4 e você vai entender algo que vai mudar completamente o seu entendimento sobre tudo que você aprendeu até hoje. O que nos prova, infelizmente, que os ditos cristãos de hoje são, na verdade, enganados pela voz da sexta. Pois da onde vem a voz do Salmo 91? Todo privilégio não vem do bem do Criador. Eu disse um provérbio, está lá no nosso Instagram. Se você receber alguma bênção, favor de Deus, material, saiba, não veio de Deus, veio do diabo. Mas quem é o diabo? E aí? A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, essa pessoa pode dizer a Deus: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor advogado, és o meu protetor, tu és o meu Deus, eu deposito a minha confiança em ti. O bem destra de Deus te livrará de perigos escondidos e de doenças mortais. Primeira pergunta que eu faço hoje aos senhores: quantas pessoas que confiam em Deus absolutamente que vocês conhecem, de fato, e que mesmo assim estão feridas, atingidas por doenças mortais, inclusive já foram embora, já partiram?
Quantas pessoas que depositavam sua confiança em Deus e não foram livrados dos perigos escondidos? E aí? O Salmo continua: o bem te cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade do Criador é como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos perigos do dia, dualidade. Não terá medo da peste que se espalha nas trevas, nem dos males que matam ao meio-dia. Meia-noite aqui em cima, meio-dia embaixo, dualidade. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas, ao contrário do que se aprendeu até hoje, o original diz: ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. O original diz: ainda que 1000 sejam mortas à destra, e 10.000 ao seu redor, sextra, você não sofrerá nada. O interessante aqui não é o 11.000, que é o número cabalístico. O interessante aqui é notar que 1000 na destra, quer dizer, naquilo que era para ser do bem, as pessoas que eram para ser meus amigos. Quem está à minha destra é gente que era para me proteger, gente da família, amigos íntimos, próximos, defensores. 1000 traidores do lado direito. E aí potencializa, faz 10 vezes aí, 10.000 ao seu redor. No original, sextra, esquerda, canhota. Quer dizer, esses aqui são do mal mesmo. As pessoas deliberadamente más, que querem o nosso fim, querem nos atingir, querem nos magoar, querem nos machucar. Veja, do lado do bem 1000, do lado do mal 10.000. Você não sofrerá nada. Gente, vocês não percebem a linguagem exagerada e poética que está aqui? Pelo amor de Deus, isso aqui é hipérbole, isso aqui é linguagem poética e não mística. Veja que como é tênue a linha poética da linha mística. E aí o místico não consegue ler nenhuma poesia, né? Dá uma poesia para um místico ler. Ele já mistifica tudo. Ele vê Deus em tudo. Ele vê diabo em tudo. Você olhará e verá como os maus sofrem. Isso aqui é verdade? Isso aqui é contra tudo que nós aprendemos. Escreva aí. O que está no título? Salmo 91 é do diabo. Mas como assim, Arthur? Mas o que é isso? Quem está comigo desde o começo da série Ketuvim? Quem está comigo? Quem estuda? Você que não estuda, não adianta. Não estuda, fica quieto. Você que estuda, desde o começo da série Ketuvim, dos poéticos, nos originais, Eclesiastes fala contra isso, Jó fala contra isso, muitos salmos de Davi e Asaf falam contra isso, dos filhos de Corá, de Moisés, os provérbios de Salomão falam contra isso. Fala o quê? Que os maus prosperam. Gente, vocês não lembram dos salmos, não? De todos os textos? Os maus só se dão bem. Quem é mau nesse mundo só se dá bem. Parece que não tem punição. Nós vimos isso em todos os capítulos, em todas as histórias, em todos os livros, pelo amor de Deus. Aí vem o Salmo 90, que não foi escrito por Davi, não foi escrito por Moisés, não foi escrito por Salomão. Vem o Salmo 90 e diz o quê? Você olhará e verá como os maus sofrem. E duas uma, ou vocês têm o Salmo 90 como verdade, ou vocês vão ter que ter todo o resto que nós lemos: Eclesiastes, Cantares, Jó, Salmos, Provérbios. Quem está entendendo? Cadê os inteligentes aí? Cadê os sábios? Cadê os eruditos? Mesmo que você não me conheça, não confie no meu trabalho, você tem cérebro, não tem? Você tem cérebro? Mas a Bíblia para mim é sagrada. Ontem uma mulher me escreveu assim: a única coisa que eu confio nessa vida realmente é a Bíblia Sagrada. Gente, se o Salmo 90 na católica, o 91 na evangélica é verdade, então todo o resto dos poéticos de Ketuvim da Bíblia é mentira. Então rasga a primeira Bíblia, rasga o Tanar. Nós vimos em todos os versículos que os maus prosperam, que os maus vão bem, que os maus... Aqui diz que os maus vão mal. Mas que mundo vive esse salmista?
Eu acho que o autor desses salmos aqui não vive aqui no planeta Terra. Vocês preferem o Salmo 90 ou todo o resto da Bíblia? Não, se quiser ficar com o Salmo 90, rasga todo o resto, fica só com a página do 90. É só pensar, gente. Pensa. Mas vocês que escolheram o bem não sofrerão desastres nem violência. Que revelare, vê que grande incoerência, um salmo privilegista não escrito por Davi, mas por algum escriba posterior tão conhecido no judaísmo, privilegista, que foi usado pelo próprio Cristo ao narrar sua tentação crivo no deserto, para que os discípulos registrassem que hoje podemos entender que o Criador só interfere quando envolve todo o seu povo errado, e quando para a salvação, soteriologia, de uma pessoa do bem que ainda não conhece a verdade. Este salmo é tão grande armadilha que foi usado pelo mal com má interpretação proposital, a fim de que Jesus fosse crivado em carne, pelo ter, pelo ser e pelo poder. Eu quero que vocês entendam o seguinte: existem trechos da Bíblia que não tem original que resolva. A verdade é que esse salmo aqui não é de Davi, não é de Salomão, não é de ninguém. Apareceu assim, ó, pum. Mas tem mais ainda. Quando a gente chegar no 92, aí vocês vão entender tudo. Gente, não tem sentido, é incoerente. Se o mundo fosse o Salmo 91, quem é do bem dominava tudo, ganhava tudo, tudo daria certo. E quem é do mal estava completamente danado, não precisava nem de reologramação, nem de repescagem, nem de Geena, porque o mundo já seria a justiça dele. Eu não sei nem por que existe Hades, Seol, Inferno, Tártaro, não sei nem por quê, porque se o mundo fosse o 91, o mal já recebia o mal aqui mesmo. Fez o mal aqui para a mulher, chegou na esquina ali, caiu um raio na cabeça dele. É só pensar. Pensa. A vida é assim para vocês? Salmo 91 continua: você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, pelo amor de Deus. Mas nem com Israel, que é o povo todo, nem com Davi, que era rei, nem com Moisés, nem quando Deus, lá naqueles 40 anos que Deus interferiu, mais do que em 7.000 anos, escreva aí. Existiram 40 anos que Deus interferiu mais do que em 6.000 anos. Você sabia que durante 40 anos Deus esteve na terra? Estou falando assim poeticamente, interferindo diretamente. Por isso que vocês pensam que Deus interfere, porque durante 40 anos Deus interferiu e muito. Aí aqueles 40 anos ficaram famosos. Deus fez aquilo para ser conhecido, para ser temido, para ser respeitado. Gente, nem naquela época, porque vocês sabem, eles perderam muitas batalhas com Josué. Eles sofreram muitas perdas e ataques com Moisés. Pelo amor de Deus. E a violência não chegará perto da sua casa. Não vai chegar? Deus mandará que os anjos deles cuidem de você. Gente, isso aqui é o diabo falando. Escreva aí, é o puro ego. Tá vendo o capetão ali, o capa preta? Pensa um pouco. Ó, tudo é tão previsível que é só mudar a voz que eu estava usando até agora e vocês já vão entender quem é que está falando. Vai lá, vou mudar a voz. Deus mandará
que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os seus pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus está lhe dizendo: eu salvarei aqueles que me amam, eu te protegerei, eu lhe responderei, eu estarei contigo, eu te livrarei, eu te recompensarei, eu te darei vida longa. Tem salmo melhor do que esse? Esse é o salmo do capa preta. E olha que, escrito por escriba posterior ou não, o diabo gostou tanto dele que usou ele em Mateus 4 e Lucas 4, quando Jesus estava com fome. Mas eu te aconselho, abra a Bíblia no Salmo 90 ou 91, no centro da sala da tua casa, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Tua vida vai dar uma guinada, uma subida, tudo vai mudar. Vai ou não vai? Ah, se um dia eu chegar na casa de alguém que se diz Zé, que se tiver o Salmo 91 aberto. Salmo 92. Você sabe que eu tenho uma tia missionária da Assembleia de Deus que ela acorda de manhã, enquanto ela escova o dente, ela vai recitando com a boca cheia de pasta esse salmo. Decor. Todo dia de manhã. Quem aí sabe decor? Tinha um homem que ele levou um tiro no peito, mas ele tinha uma Bíblia de bolso, bem aqui no bolso da camisa. A bala atravessou todos os livros, de Gênesis até Salmos. Quando chegou no Salmo 91, a bala parou. Quem já escutou esse testemunho? Lindo, só não se sabe onde isso aconteceu. Em lugar nenhum. Salmo 92. Educare. Salmo criado pelos judeus para ser cantado na guarda do sábado. Olha só o salmo que vem depois, logo depois. Os livros antigos dos judeus afirmam que os levitas costumavam entoar este salmo no templo de Jerusalém e mais tarde foi incorporado aos sábados, na guarda do Shabat. Revelare. Por que o Salmo 91, o 92 e até o 99 são tão místicos? Veja, 91 é Deus interferência pura. Deus é tão interferidor aqui no 91, ele é tão interferidor que se o mundo fosse como o Salmo 91, não tem mais julgamento. Pega o Apocalipse 20, o tribunal, o trono branco, e joga fora. Todos os profetas mentiram. Todos os profetas que disseram, vem aí o grande dia, naquele grande dia, terrível dia do Senhor, ele acertará as contas, ele será como o sabão dos lavandeiros, ele será como o anjo do concerto, ele virá e aplainará, ele unificará, ele destruirá, ele... Tudo mentira. Os profetas mentiram. Olha lá, André Alves chegou há pouco aqui, né? Está desesperada porque está conhecendo a verdade hoje. Está pedindo socorro lá. Ajuda o pessoal que está assustado. Chegou há pouco. Eu sei que é difícil. A verdade é assim. Eu também gostaria que o Salmo 91 fosse verdade. Se o Salmo 91 fosse verdade, eu estava em qualquer sinagoga cristã ou judaica cantando esse salmo todo dia. Porque quando eu era do judaísmo, assim como Paulo foi, eu era o primeiro a chegar na sinagoga e o último a sair. Se o 91 é verdade,
Eu não sei por que falaram que vai ter julgamento. Quem está me entendendo? Gente, silêncio um pouco, escreve menos, só me responde. Só essa pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Responde. Eu quero que vocês respondam hoje até o fim do programa. Por que que a Bíblia toda fala no 7º dia, no último dia, no milênio, no reino, que Jesus vai reinar, vai governar, vai ter o trono branco, vai ter justiça? Para quê? Se o Salmo 91, Deus já faz justiça aqui mesmo. O Pablo Mota está dizendo que foi o Gilmar Mendes que escreveu o Salmo 91. O Hinaldo diz: o que eu faço agora? Não acredito mais no Salmo 91. Calma, gente. E aí? Gente, olha, alguém vai dizer assim para mim: mas é poético. Quer que eu te diga o que eu penso do Salmo 91? Já vou falar do Salmo 92. 92 é pro sábado, pra guarda do sábado. Só pra você ter uma ideia como essa parte do rolo, gente, não tinha papel, tá? Não tinha papel, ok? Não tinha papel. Nem digital, nem holograma. Era pergaminho. Antes era papiro. Ou seja, eram rolos. Os salmos eram rolos. Quem está entendendo? Nós estamos no 4º rolo. Então quer dizer, no finalzinho de um rolo, no começo de um rolo, tem uma sequência de salmos que eles compilaram. E esses salmos aqui eu já vou revelar. Por que tem o salmo da guarda do sábado, que é o 92, junto com o 91? Pera aí. Eu vou revelar o que eu, que estudo há mais de 15 anos, a Bíblia todo dia, muito mais, hein? Mas vamos, eu estou pegando a parte da minha cognição perfeita. Há mais de 15 anos. Vocês sabem esse trabalho que eu fiz aqui que demorou, hein? Eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu penso desse salmo. Quem já viu que a inspiração dos salmos aconteceu para Asaf, para Davi, para os filhos de Corá, para Moisés, para Salomão, em vaticínios, presságios? Por exemplo, no episódio da sede de Jesus, que dariam para ele vinagre, que os seus ossos não seriam quebrados. Quem lembra? O livro dos Salmos não é só musiquinha, não. É o livro mais messiânico que existe. Quem fala isso são os judeus. Tanto é que o livro dos Salmos foram citados por Pedro, por Tiago, por Jesus, por Paulo. Presta bem atenção. Para mim, depois de estudar tanto, que já vi vaticínios do bem, eis aqui o mesmo caso. Para mim está muito claro. O Salmo 91, quem quer que tenha escrito ele, inspirou a voz do diabo na tentação de Jesus no crivo de 40 dias no deserto, em Mateus 4, Lucas 4. Portanto, é importantíssimo. E se ele é importantíssimo para crivar o ego de Jesus em carne, nos dar exemplo do que é vencer o terceiro poder, no ápice do judaísmo, veja bem, na cidade santa Jerusalém, ele leva no pináculo do templo. A cidade é santa, a Bíblia é santa e o templo é santo. Depois ele leva na montanha mais alta, mais sagrada. E ele diz, no meio de um jejum sagrado, um salmo sagrado, falando sobre a transformação de pedras em pães. Desde o poder de transformar pedras em pães, para privilégio pessoal, o entendimento do Salmo 91 vai para o pináculo do templo, que é o delta do templo, o topo, o ápice, a senha. O diabo domina o Monte Santo, a Cidade Santa, o Templo Santo, a Bíblia Santa, o Salmo Santo. O diabo domina tudo isso e usa tudo isso. Quem é o diabo então? Está entendendo?
Gente, o Salmo 91 é pura armadilha. E para mim é a vaticinação do que aconteceria no deserto, no início do trabalho de Jesus Cristo, da missão dele na terra. Aqui está o vaticínio do que a sexta de Jesus diria para ele quando ele estava na terra. E de fato, o Salmo 91 ou 90 foi utilizado pela sexta do conflito de Romiá, capítulo 7, da dextra e sexta, o julgamento dentro da consciência de Jesus. Fora disso, não tem outro entendimento. Eu estou fazendo isso para salvar o Salmo 91, porque se eu não fizer isso, sinceramente, eu acho que vocês vão arrancar da Bíblia. Porque pelo menos assim salva, pelo menos assim fica usado como o Salmo do mal. Entendeu? E aí sabe o que as igrejas vão fazer? Ei, Universal, Mundial, Graça, Assembleia, Renascer, tudo mais, carismáticos e padres, sabe o que vão fazer? Você sabe, eles vão usar o Salmo 90, 91 para pregar bênção, prosperidade material. Algum aluno inspirado no que eu ensinei escreveu essa semana: espiritualizaram o material e materializaram o espiritual. É isso aí, aluno. É isso aí. Mas por que do Salmo 91 ao 99 tem tanto misticismo? Escreva aí. Eu quero que você escreva agora assim, ó. O que tem nessa coletânea do 91 ao 99? Resposta assustadora. Porque do 91 ao 99 os salmos foram feitos por escribas e rabinos posteriores a fim de terem conteúdo musical para o templo, para os cultos das sinagogas, que só foram criadas, pasmem, 200 anos antes de Cristo. Ou seja, 800 anos depois de Davi, 1300 depois de Moisés, é que foram compor esses salmos para terem material inário para cantar nas sinagogas, para orar. Francisco Erasmo, bem-vindo. Ele diz: parabéns pela pregação, muito bem-vindo. Parabenizo sua educação, seu respeito, sua humildade. Mas eu não prego, embora a palavra pregar significa falar. Eu ensino. Jesus mandou ensinar e não pregar. E de ensinar, esse é o grande problema do defeito todo do sistema de hoje. As pessoas pregam, não ensinam. E com relação ao parabéns, eu não faço mais do que minha obrigação. Eu não tenho para onde ir. Esse é meu caminho, nasci para isso. Portanto, são salmos que não trazem a realidade da vida e do crivo. São salmos que só foram feitos para corroborar e consubstanciar o quê? O judaísmo. Então vamos ver o salmo para a sinagoga 92? Você sabe o que é o mais triste? É desigrejado achando que evoluiu, como eu falei aqui na escola de sábado. Quem assistiu à escola de sábado? Quem participou do grande crivo online? Eu acho que vocês gostaram. Nunca ninguém fez isso com tanto carinho. Preparei as perguntas para vocês. Espero que tenham valorizado. Pois é, na escola eu comentei que não tem coisa mais triste que desigrejado que volta para o judaísmo. Ou pior, que se torna mais judeu do que quando era do judaísmo. Daquele judaísmo indireto chamado Reforma Protestante. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Como a música de uma harpa de 10 cordas é o som da lira nas sinagogas, ó Senhor Deus. Os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito. Tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender.
Os que praticam más ações crescem como erva, e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Ué! No Salmo 91 disse que o mal se dá mal. E aqui já diz que se dá bem, mas serão destruídos ainda. Dando a entender que não é aqui. Então você vê que o Salmo 92 já dá outro entendimento no 91. A verdade é o óbvio, a verdade é a coerência. Coerência. Não tem coerência aqui. Quem está entendendo? Perdão, é verdade. Essa escola dessa semana foi sexta, feriado, e não sábado, de fato. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Não aqui, né? Quando é que eles serão derrotados? Tu tens tornado forte como um touro selvagem, me tens abençoado com a felicidade. Me tens tornado forte. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Nem sempre é assim. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor. Lá vem templo, sinagoga, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Vê. Mas tudo bem, aqui é a vigência do templo. Aqui o espiritual estava materializado, eles não entendiam que era uma casa apenas para a arca. A velhice, quando chegam na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Deus é justo com base nisso? Deus é justo porque haverão 3 instâncias. Escreva aí, Deus é justo porque haverá delta instâncias. Vocês sabem decor já ou não? Qual é a primeira instância? E a segunda? E a terceira? Aqui, ali, lá. Aqui você já está. Ali alguns passarão. Lá poucos chegarão. Só sábio para entender. Salmo 93. Educare. Esse salmo foi criado especificamente para ser cantado na festa dos tabernáculos, ou seja, já falei, do 90 ao 91 ao 99, tudo salmo do judaísmo, e na festa do ano novo. Veja, se o Salmo 46 lembrava o 91, então o Salmo 47 também lembra o 93 e vice-versa. Parece muito com esse salmo. Esse salmo também era usado para a subida do rei ao trono, ou seja, enquanto o rei entrava na sala real e tomava seu assento, com aquela cauda vermelha com bordados de ouro, o rei, como autoridade máxima, representava o Criador, rei da terra e do universo. Por isso que se chama o rei do universo. A origem real de um rei ser tratado como Deus começou aonde? Quem aí sabia que o faraó era tratado como um Deus? Que o rei da Babilônia era tratado como um Deus? Nabucodonosor. Por isso que veio a expressão Lúcifer. Inclusive era chamado de Deus dos deuses. Ele mandava no panteão. Quem entendeu? A origem pagã da inspiração dos legalistas judeus para a criação desse salmo. Pasmem, senhores e senhoras. Mas o principal deus de um panteão era sempre pintado como um rei sobre subordinados e delegados que cumpriam sua vontade na terra e nos céus. As festas da fertilidade misturavam-se com a ideia que o rei celeste tinha como uma de suas responsabilidades a direção da natureza, com suas estações e ciclos, pois de outro modo a terra cairia em terrível calamidade. Então a literatura dos cananeus apresenta tais figuras, por exemplo. Foi tomado por empréstimo dos hebreus a cultura cananeia. Em seguida, eles
judaizaram isso. E hoje, nós que estamos no tempo do cristianismo judaico, foi cristianizado isso. Eu não sei se vocês entendem, mas o Cláudio Duarte faz piada cristianizada. Ele pega a piada e cristianiza. O X inspira pastores que estão adquirindo a Bíblia original, o Códex, para fazer sabe o quê? Pegar os meus ensinos e cristianizar eles. Evangelicizar. E se tiver um padre, ele vai catolicizar. A verdade é que esse processo sempre foi feito. O problema é que os judeus, os hebreus, tomaram como empréstimo essa cultura cananeia e em seguida engrandeceram Yahvé. Uma história teológica semelhante pode ser vista na literatura mítica dos egípcios, dos babilônios, dos gregos, dos romanos. Ou seja, para todos esses povos, o rei sempre era Deus. E o rei entrava como Deus, venerado como Deus, e isso passou para os judeus. Então os judeus liam o Salmo 93 enquanto o rei estava entrando. Dizem eles, para poder dar uma judaizada e não ficar tão idólatra, eles diziam, não, é que o rei representa Deus. Você está entendendo como é que as coisas são hoje? Não, esse pãozinho representa o corpo. É o mesmo espírito. O problema do judeu e do cristão é que ele, quando judaiza alguma coisa, ou cristianiza alguma coisa do paganismo, para não ficar tão feio, ele diz, não, é que isso aqui representa Deus. Por que estão fazendo essa imagem do bezerro de ouro? É para representar Deus, o Deus sem rosto, que ele é espírito. E essa imagem de escultura católica, isso aqui é para representar só. E esse sabonete ungido aí é só para representar. E esse candelabro é só para representar. Então é um problema muito grande. Imagina um rei Davi, rei Salomão, rei, entrando e eles cantando o Salmos 93 que começa agora. O Senhor Deus é rei, ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio, tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. Ó Senhor, tu reinas no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o seu templo é santo para sempre. Nós vimos em todos os salmos que toda vez que Davi se referiu a templo, ele estava falando do templo, assim como o Monte Santo de Sião, os céus. O templo imaterial, que é a morada do Espírito. Vocês acham mesmo que um espírito fica preso em 4 paredes? Salmo 94. Educare. Este salmo divide-se em 2 partes distintas que originalmente podem ter sido composições separadas. Essas partes muito bem definidas são do versículo 1 ao 15 uma parte, do 16 ao 23 outra parte. É possível que as 2 composições tenham sido reunidas pela primeira vez na Septuaginta, ou seja, eram 2 salmos, eles uniram na Septuaginta 200 a.C., quando da tradução dos judeus dos 72 rabinos da Cabala. Quem fez a Bíblia que você está na mão foram os 72 rabinos da Cabala. Vê a imagem do cérebro na sua tela. Todos vocês têm esse hardware aí onde fica a consciência. Está vendo uma árvore bem ali? A árvore da vida no seu cérebro. Salmo 94 inicia. Entrou um JP aí dizendo, está falando besteira. Cuidado, cuidado com o quê? Eu tenho Deus e tenho o diabo ao mesmo tempo. Ele é o bem e o mal. Eu temo a ele imensamente. Só se eu tiver que ter cuidado com você. Você eu tenho que ter cuidado. Não duvido se tu tivesse aqui e me tacava uma pedra. Salmo 94 inicia. A primeira parte do Salmo 94 com a composição plural, para o coletivo, para o grupo. Ó Senhor, tu és Deus que pune os erros. Mostra a tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas.
levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Veja, coletivo de maus. Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão cheios de ego e se gabarão dos seus crimes e dos seus graves erros? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e exploram os que são teus. Aqui eu estou tentando entender o negócio. Olha o que é. Olha o que é a coisa. Mesmo numa mesma coletânea usada para sinagogas, olha o equívoco. Se o 91, olha aqui, eu vou escrever para você guardar. Se o 91 diz que o mal recebe o mal aqui, não precisa nem de inferno, nem de julgamento, nem de nada. Ele já recebe o mal aqui. E o que é bem, recebe o bem aqui. Para que céu? Para que reino? Vocês nem vão para o reino, vocês vão ficar aqui mesmo. Que Deus já recompensa tudo aqui, interfere aqui. Agora a gente vai para o 94. E olha o que o 94 vai dizer. Até quando o mal vai ficar bem? Não estou entendendo. Eu quero que vocês me respondam, eu não estou entendendo. Até quando eles vão cometer erros e nada acontece? Até quando os maus são felizes? Serão felizes? Até quando eles vão poder se gabar dos erros que cometem? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e exploram. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem em nossa terra. E dizem, Deus não está vendo. Procure entender, ó gente tola, quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que Ele não vai castigá-las? Aquela ideia equivocada do castigo que vocês viram nos originais de Jó. Vê. Você está vendo? Helena Rodrigues, a senhora não me conhece, definitivamente. O Senhor ensina todos os seres humanos. Será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Vê, quem é que escreveu isso aqui, né? Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição. Peraí. Uma sequência, vê o que é a linguagem poética da coisa. O Ariel acabou de entrar e disse assim, ó, o inferno te espera, enganador. Diz para ele que ele tem mais 2 programas para assistir. À vontade, falando a besteira que quiser. A bobagem que quiser. Bem-vindos todos. É normal vocês entrarem com ódio e julgando o inferno, porque vocês não sabem nem se o inferno existe, nem o que é o inferno. Inferno, a palavra inferno vem de infernum. Partes inferiores, parte de baixo, o submundo dos mortos. E Jesus se referia ao lixão de Jerusalém. Lixão de Jerusalém. O senhor tem que estudar muito. Vê. Agora o Salmo dá uma metanoia aqui, o 94. Quem está fazendo escrutínio comigo, texto a texto? Vê a loucura. Dá uma metanoia a partir desse versículo aqui, que é qual? Esse que diz, tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição. Quer dizer, vai ficar tranquilo no dia de aflição, não vai passar aflição não. Aí vem e diz assim, mas para os maus serão abertas sepulturas, pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparado aquele que são dele. Percebe? O único sentido do autor aqui, órfão, esse salmo órfão, perdão, do autor anônimo, é dizer, escrever, transcrever, verbalizar o seu desejo,
O desejo de que até aqui o Senhor não veio. Até quando, até quando, até quando, até quando, até quando? Mas eu desejo que Ele virá. Ele não vai abandonar o povo. Ele não vai deixar desamparado. Haverá justiça. Você entende a linguagem profética de hoje dos místicos? Eles fazem a mesma coisa. Ó, eu vou imitar a voz deles aqui. Ó. Assim haverá justiça nos tribunais. Quase chorando, né? E todos os que são honestos estarão a favor dela. Quer dizer, é uma linguagem de desejo. Está entendendo? É uma linguagem de desejo. Porque todo místico, quando enfrenta o crivo dual, cruel da vida, sabe o que acontece com ele? Ele vai ficar dizendo até quando? Vá lá, cá entre nós, silêncio. Vocês que são meus alunos, eu peço que vocês não escrevam agora. Você já foi místico? Ou conhece alguém que é místico? Tenho certeza que sim. Observe. Ele fala com toda veemência que Deus interfere, que ele tem testemunhos que Deus já interferiu. Mas de tempo em tempo, quase todo dia, ele está dizendo até quando? Quem entendeu? Não percebe que é o mesmo erro que vem desde... Gente, eu estou lendo o Salmo 94, 3.000 anos. 3.000 anos. É o mesmo erro. Então você acredita, espera e dá uma respostinha, dá um pretexto, pega um álibi, se defende, se auto-justifica, se auto-sabota, se auto-engana. Não, peraí, não aconteceu por causa disso, mas talvez seja minha culpa. Deve ser alguma coisa faltando. Deixa eu falar com o pastor, falar com o padre, tá faltando, é com minha culpa. Aí chega uma hora que tu pega, peraí, até quando? Até quando? Vai bater cabeça de coincidência a coincidência, de incoerência a incoerência, até entender que Deus não privilegia ninguém. Então os salmos são expressões da alma de homens místicos que simplesmente não conheciam Deus. Exceto, me parece, Asaf, Davi, Salomão, Moisés. O salmo continua. Aqui inicia a segunda parte, agora com a composição individual, o salmo que foi juntado. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Veja, a linguagem singular agora. Quem ficou do meu lado contra os que fazem mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte as inocentes. Alguém aqui foi injustiçado em algum momento da história, com juízes, e compôs esse salmo que se transformou em parte da liturgia judaica. E condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende, Ele é a minha rocha, Ele é meu abrigo, Ele castigará esses juízes. Quer dizer, é o salmo da vingança. Me prejudicar e agora vou compor uma canção. É coisa do homem, é coisa do ego, né? Vocês já viram que sempre acontece isso? Tem uma mulher aí que ela foi traída pelo companheiro, depois ela compôs uma canção famosa para se vingar, que fala da traição que ela sofreu. Quem conhece essa canção? Secular. A Damares deve ter passado algum problema lá na Assembleia de Deus de Pato Branco, no Paraná. Aí foi lá e compôs Sabor de Mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, das briguinhas de círculo de oração. Aí tudo que sofre na vida, isso aqui que faz, desconta a raiva na caneta. Vai lá e compõe um salmo. Estou com raiva do juiz que me injustiçou. Ó Deus, tu és o meu juiz. Esse homem não presta. Mas eu sei que o Senhor está comigo.
Quer dizer, a gente tem que entender essas coisas. É coisa do ego nosso. E isso não pode. Hoje vocês fazem isso, não fazem? Tem o famoso story aí. O que é que vocês fazem? Vão lá na timeline, vão lá no story, coloca o quê? Aquelas postagens efêmeras de 24 horas desabafando. Tudo que acontece, joga lá. Indireta e desabafo, indireta e desabafo. É os salmos de vocês. Tem cada salmo. Quem é aí que fica salmodiando no WhatsApp? Põe lá no status, salmo. Qual é o salmo do dia? Lá ali indireta. Mas Deus está comigo. Aí vem o Aquel e diz assim: Deus não escolheu ser amado verticalmente. Deus não está lá em cima, Deus não está no templo nem no quarto. Deus escolheu ser amado horizontalmente do seu próximo. Então quer dizer, se você não acertar as contas com o próximo, você não acerta com Deus. Não diga Deus me disse, Deus já me confirmou, Deus já me respondeu, Deus já perdoou. Quem disse? Prove. Prove a si mesmo, mesma. Onde foi que Deus disse? Quando foi que Deus disse? O que é que Deus disse? Deus não falou. As pessoas se auto-enganam. As pessoas cometem erros e erros com o próximo e dizem Deus está apoiando. O Senhor nosso Deus os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Olha só. Percebeu ou não percebeu? Quem entendeu? É, gente boa. Salmos da vingança. Aí tu imagina aquela senhora que foi injustiçada, bem naquela semana, pega a caixinha de promessa, Salmo 94, puxou, saiu lá. Aqueles que me julgarem justamente serão destruídos. Aleluia. Aleluia. Será que é para isso as palavras de Deus? Foi para isso? Ou essa é a voz do diabo, da sexta? Essa é a voz que nós temos que rechaçar, refutar, veementemente, vencer. Quando é que vocês vão vencer o ego, o diabo, o sexta que habita dentro de vocês? Quando é que vocês vão olhar para Satanás, que é a voz do privilégio, e vão dizer, não tenho, não sou, não posso, sou igual, sou pequeno, sou pecador? Quando é que você viu um publicano, um samaritano, um pagão nos dias de Jesus usar o Salmo 91, 92, 93, 94? Quando é que vocês viram eles bater a mão no peito e dizer, o Senhor me guarda, o Senhor está comigo? Nunca. 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 Apocalipse. Termino com a geopolítica na contagem regressiva. Estão preparados? Vou mostrar uma matéria importante agora. Nova York vai entrevistar com seu principal jornal, o principal jornal do mercado financeiro global, dos sionistas, dos poderosos, Jared Kushner. Nos primeiros dias de dezembro, fiquem atentos. Ele vai falar ao dinheiro mundial. Jared Kushner visitou a Arábia sem agenda. Ninguém soube. E quando perguntado, ele disse que era por conta do acordo de paz. Jared Kushner esteve com o rei da Jordânia e no Líbano e alterou muitas coisas por lá sem ninguém saber. Estou lhe informando. E a principal informação que aconteceu hoje, vê aí na sua tela. Isso aqui é o principal de hoje, olha aí. Estados Unidos deixam de considerar assentamentos na Cisjordânia uma violação ao direito internacional. Não bastasse a mudança de embaixada, não bastasse a ideia de mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém, não bastasse estar com Jared Kushner e Benjamin Netanyahu na inauguração da embaixada,
Não bastasse reconhecer as colinas de Golã, e agora os Estados Unidos, depois de quase 40 anos, hoje acabam de considerar que os assentamentos na Cisjordânia não são uma violação ao direito internacional. Ou seja, o judeu pode voltar para casa sem problema. Ou seja, os Estados Unidos agora vão contra o mundo todo e os países sionistas se unem, Brasil, Estados Unidos, Israel, juntos, para que a grande problemática dos assentamentos na Cisjordânia deixem de ser a grande divisão que foi até hoje. Eles disseram que aquilo foi feito para pacificar Israel, em 1970 e alguma coisa. E segundo o porta-voz, como não pacificou nada até hoje, não faz mais sentido os Estados Unidos serem contra. Gente, esse é mais um passo. Quem lembra que eu revelei de Jericó? Jericó é a dualidade, é o delta, a dualidade de Jerusalém. Jericó é a parte de baixo, que tem que ser conquistada primeiro, como com Ióshua, como com Josué. Depois, em seguida, o topo, que é Jerusalém. Tudo começa com o Y de Jericó e termina com o Y de Jerusalém, Jerusalém. Os dois Ys em formato de hexagrama, a cidade de baixo para a cidade de cima, é o primeiro passo para conquistar o trono e conquistar o coração dos judeus como Messias. Isso é muito grave, aconteceu hoje, está aí ó, na sua tela. Eu termino com essa informação e o grande finale. Não importa se poucos são leais, poucos são constantes, poucos são produtivos e gratos. Não importa. Não importa se muitos nos abandonaram e muitos estão conosco. O que realmente importa é que estamos escrevendo uma linda história. Amanhã voltamos. Boa noite. Raquel, bom dia. Também, Raquel, parabéns pelo seu trabalho aí da sua equipe aí. Beleza, então, Raquel. A gente também acompanha o Max. O programa O Evangelho em 2002. Para ouvir um dia, daí eu vou ser. Entrevistando aqui Vander Lopes. Evangelho. Filosofia X. Deus é Deus e César é César. Bíblia é Bíblia e Constituição é Constituição. Não é o Cristo de Constantino, nem de Lutero. Lançamento da Bíblia Original Codex, impressa. Jesus é a porta da vida. 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Raquel.